agradando o nosso Deus? Será que Ele está se agradando de nós? O que estamos fazendo? Será que está deixando Jesus feliz? O que devemos fazer para o deixar feliz? Como você está fazendo para agradar Jesus? Com o melhor do mundo? Você está querendo agradar Jesus com o melhor do mundo? Com o melhor que o mundo tem? Você já procurou saber de Jesus o que Ele realmente quer de você? Então, como está a sua vida diante do Senhor? Então, nosso estudo de hoje se encontra no livro de Lucas, no capítulo 10, os versos do 38 ao 42. Então, diz assim, Lucas 10, do 38 ao 42. Marta e Maria. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta, o hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Então, aqui nós vemos duas irmãs, né? Irmãs que moram na mesma casa. Marta e Maria, irmãs de Lázaro, né? E Jesus vinha já de algum outro, né? Outro lugar, talvez tivesse ido, né? Para alguma outra cidade, vinha cansado e resolveu se hospedar na casa dos seus amigos, porque aquela família era amiga de Jesus, né? Lázaro, Maria e Marta, eles eram amigos de Jesus. Jesus resolveu ficar ali, talvez fosse o lugar mais perto, né? Jesus estava ali. Marta e Maria os receberam muito bem. E Marta queria agradar a Jesus. Ela queria dar o seu melhor para Jesus. Ela queria fazer o melhor que ela pudesse. Mas Marta estava preocupada em agradar com as coisas materiais, né? Então, os versos do 38 ao 39, aqui vemos duas mulheres, né? Marta e Maria. Elas eram irmãs de Lázaro. A família era amiga de Jesus. E Jesus, né, estava ali hospedado naquela casa. E ela estava se preocupando com Jesus. Ela estava preocupada em fazer o melhor, né? O seu melhor. Fazer o seu melhor
para agradar o mestre. Mas será que o melhor que ela estava fazendo estava agradando o seu mestre, estava agradando Jesus? Então Marta, ela estava preocupada em fazer o melhor para seu mestre. Então Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Então Marta estava preocupada em dar o seu melhor para Jesus. Só que o seu melhor era o melhor terreno, né? Era o melhor daqui da terra. Ela estava preocupada em agradar Jesus com as coisas materiais, né? No caso aqui, o alimento. Então ela estava querendo fazer o seu melhor para Jesus. Então, será que o que nós estamos, né, fazendo para Jesus, será que aquilo que estamos oferecendo para Jesus, achando que é o nosso melhor, será que Jesus está se agradando, né? A questão é essa: Jesus está se agradando daquilo que estamos oferecendo a Ele? Então diz assim, o verso 39. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Jesus chegou, Maria ficou aos seus pés. Ela não se preocupou com nada mais. A preocupação era de estar na presença do Senhor. A preocupação era de ouvir os ensinamentos do Senhor. A preocupação de Maria era estar em comunhão com o Senhor. Mas Marta não. Marta estava correndo atrás das coisas materiais. Ela queria agradar o Senhor com o seu melhor material. Então, Maria quedava. O que é quedava? O que é quedar? Então, Maria estava demorando-se. Ela demorava aos pés do Senhor. Ela não tinha pressa de sair dos pés do Senhor. Ela estava demorando ali, ouvindo, atenta, não é? E aquilo irritou Marta, né? Marta ficou irritada, porque ela queria que Maria também fosse ajudá-la a preparar o alimento para Jesus. Deixar a visita sozinha, né? Lá na sala. E ir para a cozinha trabalhar. Eu acredito que isso também é até uma falta de respeito, né? Chegar uma visita na sua casa e você deixar ela sozinha. No caso de Jesus, não era só uma visita. Jesus é o Salvador. Jesus é o Senhor. E muitas vezes nós estamos fazendo como Marta, né? Querendo agradar o Senhor da nossa maneira. Querendo agradar o Senhor do nosso jeito. Querendo oferecer ao Senhor aquilo que nós achamos ser o melhor. Mas nem perguntamos a Ele se realmente o que Ele quer é aquilo, o que Ele quer da nossa vida, o que Ele quer é que nós ofereçamos a Ele. E muitas vezes estamos oferecendo aquilo que achamos ser o melhor. Então, devemos fazer realmente essa pergunta a nós mesmos. Como estamos fazendo para agradar o nosso Senhor? Será que Ele está se agradando daquilo que estamos oferecendo? Então, Marta, ela estava agitada, que diz que ela estava
agitada, né? O verso 40. Marta agitava-se de um lado para outro. Então ela estava agitada, ela estava preocupada, ela estava trabalhando, não deu atenção ao mestre, né? Enquanto que Maria estava, a Bíblia diz que ela estava, ela quedava-se, ela estava demorando aos pés do Senhor. Ela não se preocupou com nada mais a não ser a presença do Senhor. Então, é assim que nós devemos estar na presença do Senhor. Devemos estar despreocupados, né, das coisas deste mundo. Quando estamos na presença do Senhor, devemos tirar o nosso pensamento, né, das coisas deste mundo, porque este mundo não tem muita importância para nós, não tem muita importância para o Senhor, não é? Muitas vezes nós estamos como Marta, querendo servir o Senhor da nossa maneira e não da maneira dele, não como ele quer ser servido. Marta se indignou, né, com sua irmã Maria, porque ela estava sozinha, trabalhando, correndo, né, de um lado para outro, procurando fazer o alimento para Jesus, querendo agradar o mestre. Mas ela estava perdendo o melhor. Ela estava perdendo a comunhão com o seu Senhor. Ela estava perdendo o ensinamento que Jesus estava dando a Maria. Ela estava irritada, ela estava zangada com Maria, porque ela queria que Maria também estivesse junto dela, né? Estivesse trabalhando, né, os afazeres domésticos, juntamente com ela. Ela queria que Maria fizesse aquilo que ela estava fazendo. Então, ela queria que Maria tivesse a mesma visão que ela estava tendo, né? Que era agradar Jesus com as coisas materiais. Será que muitas vezes nós também não estamos tendo esta visão? Querendo agradar Jesus com as coisas materiais? Será que Jesus veio a este mundo para ser servido com estas coisas? Será que Jesus veio ser servido? Quantas vezes somos criticados, né, por ser certinhos, quando nós estamos, né, fazendo a vontade de Deus, procurando obedecê-lo, obedecer a sua palavra, obedecer os seus mandamentos, né? Aí vem as críticas. Olha a crentinha, né? Olha o crentão, o crente, o santo, né? Ó, só quer ser santo, né? Muitas vezes nós recebemos essas críticas, né? Porque estamos procurando fazer a vontade do Senhor. Então, Maria estava recebendo essas críticas, né, de Marta, porque ela estava aos pés do Salvador, ela estava aos pés do Senhor, ela estava aprendendo do Senhor, ela não estava preocupada em servi-lo o alimento material, o alimento, o pão, não é? O alimento físico, o alimento deste mundo. Jesus, ele não se preocupa com esse tipo de alimento. Ele mesmo diz que o alimento dele é o alimento que vinha do céu. Então, nosso alimento, em primeiro lugar, deve ser esse também. O alimento que alimenta a nossa alma, que alimenta o nosso espírito. Mas muitas vezes as pessoas, os próprios que se dizem filhos de Deus, quando vê o Filho de Deus procurando fazer a vontade de Deus, começam, não é, a criticar, a zombar, a mangar. Olha, o irmão é mais crente do que todo mundo. Ele é certinho, não é? Ele está fazendo tudo certinho. Como se isso não fosse
um privilégio nosso, né? De ser parecido com o nosso Senhor. Então, nós, como filhos de Deus, devemos a cada dia a sermos mais parecidos com o nosso Senhor. E Jesus, ele não era só certinho. É e sempre será santo, perfeito, sem nenhum defeito. Mas mesmo assim acharam, né, muitos defeitos para botar em Jesus. Jesus nunca pecou, mas acharam muitos defeitos nele, mesmo sem ele ter, porque as pessoas tinham inveja dele. Então, meus irmãos, devemos pensar como estamos diante do Senhor. Será que estamos preocupados somente com as coisas deste mundo, com o nosso trabalho, né? Com o nosso dia a dia, com a nossa família, com isso e aquilo? Será que estamos aos pés do Senhor ao menos um momento no dia? Será que estamos nos desligando das coisas materiais, das coisas deste mundo? Estamos aos pés do Senhor, nos prostrando. Ela estava ouvindo atentamente. Ela não queria perder um só momento com o Senhor, um só ensinamento, uma só palavra com o seu mestre. Ela estava ali atenta, enquanto que Marta não estava preocupada com esta parte, né? A parte mais importante da nossa vida é a nossa comunhão com Jesus, né? Então, verso 40. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ela ainda foi reclamar com Jesus. Reclamar como se ela, né, estivesse fazendo o melhor. Muitas vezes nós estamos reclamando com o nosso irmão porque achamos que ele não está fazendo nada, né, para Deus. E muitas vezes ele está fazendo mais do que nós. Marta estava agitada com as coisas deste mundo, procurando agradar Jesus com as coisas deste mundo. Mas Maria estava quietinha, ela estava tranquila, ela estava feliz, ela estava aprendendo com Jesus e de Jesus. E Marta estava perdendo a oportunidade, ela estava perdendo o privilégio de estar com o mestre na sua casa, ensinando só para elas duas a palavra de Deus, e ela estava perdendo a oportunidade. Muitas vezes nós estamos perdendo a oportunidade de aprender do nosso mestre, né, na nossa casa, no nosso quarto, no nosso momento a sós com Deus, naquele momento de intimidade. Muitas vezes nós não temos tempo, né, de acordar mais cedo, ter aquele 10, 20, 30 minutos, né, para ouvir a voz do Senhor, estudar a palavra dele, estar em comunhão com ele, amanhecer o dia na presença dele e passar o dia feliz, meditando naquilo que aprendemos dele. E muitas vezes passamos o dia infelizes, correndo de um lado para outro, porque estamos buscando somente as coisas deste mundo, né? Então, Marta, ela criticou, né, Jesus: Senhor, tu não te importas? Eu estou trabalhando sozinha e Maria aí lhe ouvindo.
ela estava criticando Jesus por deixar Maria estar com ele, estar ouvindo ele, em vez de estar ajudando ela. Será que muitas vezes nós estamos criticando também a Deus? Ah, Senhor, mas eu faço isso, eu faço aquilo para ti e tu não me ajudas. Muitas vezes nós estamos como Marta, né? Criticando a Deus, cobrando de Deus, e nós não reconhecemos que nós é que somos errados, que nós é que não estamos colocando o Senhor em primeiro lugar na nossa vida. Estamos correndo atrás de outras coisas, né? Que não é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Muitas vezes as outras coisas ocupam, né, o primeiro lugar na nossa vida. Muitas vezes damos, né, 2 minutinhos antes de dormir, lê um versículo, ora, faz uma oração que nem você mesmo entende, de tão cansado que você já está. Quer dizer que você está dando o que sobrou, não é? Aquilo que você realmente nem tem mais para dar. Será que é assim que estamos tratando o nosso Senhor? Será que é assim que estamos considerando o nosso Senhor? Dando os restos, né? O dia todinho nós corremos, cuidando de uma coisa e de outra, e não damos lugar ao nosso Deus. Não cantamos o hino de louvor. Não meditamos na sua palavra. Não ouvimos nenhuma pregação, mesmo que seja no rádio, né, no celular ou em outro lugar qualquer. Não lembramos muitas vezes nem do Senhor e nos apegamos com tantas outras coisas. Mas o Senhor deve ser a prioridade na nossa vida. Então, Marta estava recriminando Jesus e reclamando do Senhor. Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois que venha ajudar-me. Manda, Senhor, ela vir me ajudar. Eu estou sozinha. Muito serviço, muita coisa para fazer. Vamos nos preocupar com este mundo. Eu preciso me preocupar e ela precisa me ajudar. Muitas vezes nós estamos cobrando, né, dos outros que participemos mais e mais das coisas deste mundo. Meus irmãos, eu quero dizer para vocês o seguinte: não temos mais tempo de andar envolvidos com muitas coisas deste mundo. Devemos cuidar da nossa vida também neste mundo, claro. Devemos trabalhar, devemos cuidar da nossa família, mas em primeiro lugar, cuidar da nossa vida com Jesus, da nossa comunhão. Se não estivermos cuidando da nossa vida íntima com Jesus, da nossa comunhão com Jesus, as outras coisas também não irão dar certo. Por quê? Porque se a nossa vida espiritual não está bem, nada mais irá bem, não é? Então, quantas vezes estamos tirando da nossa vida o momento mais precioso para nós, que é o momento, né, que somente devemos ter com Jesus. Então, este é um momento que não devemos desprezar. Maria, ela não desprezou aquela oportunidade. E ela estava aos pés do Senhor. Não se preocupou com a sua irmã, não se preocupou com nada deste mundo. Eu quero dizer para vocês o seguinte: quando nós nos colocamos aos pés do Senhor, Satanás, ele não ficará quieto. Ele se levantará e usará
alguma pessoa ou alguma coisa para tentar lhe tirar da presença do Senhor. Então Marta estava tentando tirar Maria da presença do Senhor, e ela estava querendo que o próprio Senhor, né? O próprio Senhor Jesus tirasse Maria da sua presença. Deus, ele nunca vai fazer isso com seus servos. Se nós estamos na presença do Senhor, ele não vai tirar, ele não vai nos tirar da sua presença. Ele não vai permitir que ninguém o tire, a não ser que não queiramos mais ficar na sua presença. Mas Satanás, ele vai tentar usar, ele vai usar alguém, ele vai tentar nos tirar da presença do Senhor. Então Marta ficou agitada, ficou irritada, ficou indignada, porque Maria não estava lhe ajudando nos afazeres domésticos, né? Lhe ajudando a preparar um alimento maravilhoso para Jesus. É bom a gente dar o melhor, é bom procurarmos sempre oferecer o melhor para Jesus. Não só para Jesus, mas para todas as outras pessoas também. Só que Jesus é a prioridade. Mas o melhor não são as coisas deste mundo. Não são as coisas maravilhosas que este mundo oferece, né? Para Jesus, as coisas mais importantes são as coisas espirituais. É a nossa vida, é a nossa comunhão com Ele. Aqui em Atos capítulo 6, verso 2 e 4, nos diz assim. Atos 6, 2 e 4. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. E o verso 4: e quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Então, o mais importante não são as coisas deste mundo, né? No caso aqui, os discípulos, a prioridade deles era estar em comunhão, estarem se preparando para levar a mensagem de salvação. Não era servir às mesas, não era servir os outros, não era estar preocupado com essas coisas do mundo. E nós, como filhos de Deus, nós também somos filhos de Deus, nós somos a igreja de Jesus e devemos fazer como os apóstolos, né? Nos preocupar com a palavra de Deus, nos preocupar em servir o nosso Deus, mas da melhor maneira, é a maneira espiritual. Ele quer isto de nós. Ele veio à terra, não foi por causa deste mundo, não foi para ser bem servido das coisas deste mundo. Ele veio aqui à terra, foi para conseguir a salvação da humanidade. Foi para conseguir que o homem se voltasse para ele, que estivesse como Maria estava, aos seus pés, adorando, o servindo, obedecendo, aprendendo dele e praticando a sua palavra. É isso que Jesus quer de nós. É isto que agrada a ele. E é isto que nós devemos fazer, né? É estar mais preocupado com a nossa vida espiritual, com a nossa comunhão com Jesus, né? Então, Atos nos mostra que a coisa mais importante não são as coisas materiais, e sim a obediência, não é a palavra de Deus. E assim estaremos agradando o nosso Senhor, estaremos agradando
o nosso Deus, não é? Que o Senhor nos ajude, não é? A ter este discernimento. Muitas vezes nós temos até boa vontade, né? De fazer as coisas para Deus. Mas devemos pedir primeiro a Ele, né? Perguntar a Ele o que realmente Ele quer que façamos, né? Mas Ele já disse na palavra dele: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então devemos buscar em primeiro lugar o seu reino. Então é isso que Jesus quer de cada um de nós, que estejamos aos seus pés, né? Então Marta estava tentando tirar a sua irmã da presença e comunhão com Jesus. Queria que o próprio Jesus fizesse isto. Cuidado, meus irmãos. Cuidado, minhas irmãs, para que também não estejamos assim, né? Querendo tirar alguns ou algum irmão, alguma irmã, alguma pessoa da presença de Deus, da comunhão com Jesus. Muitas vezes estamos distraindo, né, a pessoa. Satanás, ele usa um e outro. E muitas vezes ele quer até nos usar, mesmo, nós mesmos. Mas nós devemos estar atentos, devemos estar vigiando, para não sermos instrumento de Satanás, usados pelo maligno para desviar a atenção de alguém. Porque Marta e Maria, elas eram irmãs e eram servas do Senhor. Só que uma estava com a visão, né, distorcida, não estava olhando para o Salvador como deveria, né? Estava mais preocupada com as coisas materiais. E será que Jesus estava realmente satisfeito com aquela atitude de Marta? Então ela chega a dizer: ordena-lhe, pois, que venha me ajudar. E no verso 41, Jesus diz: respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Então, quando nós estamos voltados para o mundo, temos muitas preocupações, né? Muitas pessoas estão entrando em depressões, né? Em depressão, porque a preocupação com as coisas do mundo são tão grandes, né? Que não tem tempo para Deus, não tem tempo de estar aos pés de Jesus, não tem tempo de ler a sua Bíblia, não tem tempo de olhar para o autor e consumador da nossa fé, não tem tempo, né, para ter um momento a sós com Deus, para receber aquele revestimento de Deus, né, de Jesus, do Espírito Santo, de ser renovado, as suas forças físicas e espirituais. Então, e fica nesta situação de inquietação, de preocupação, e não se realiza, e nada é realizado, porque não está colocando Jesus em primeiro lugar em sua vida. Então, meus irmãos e irmãs, eu vejo as pessoas como Marta, e eu não falo somente das pessoas que não conhecem Jesus. Eu falo daqueles que dizem conhecer Jesus. Muitas dessas pessoas que são crentes, são cristãos, né, estão na igreja, já receberam a Jesus, mas estão igual Marta, porque Marta também era cristã. Marta também seguia Cristo. Marta também era uma serva do Senhor. Mas estava querendo agradar o Senhor, mas da maneira que o Senhor não estava se agradando. Então devemos estar preocupados em agradar o Senhor,
mas da melhor maneira. É colocando a sua vida no altar, é se colocando aos pés do Senhor, é parando tudo de fazer, tudo para ouvir o Senhor, para ouvir os seus ensinamentos, para se regozijar na presença do Senhor, para exaltar e glorificar o nome do Senhor, para ser cheios do Espírito Santo, para ouvir aquilo que Jesus tem a nos ensinar. É isso que o Senhor quer, né? O verso 42 nos diz assim: entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Então, as coisas do mundo, né, não são tão necessárias. Então, o que é necessário mesmo é a nossa comunhão com Deus, é a nossa salvação em Jesus Cristo, é estar atentos, né, para ver o que realmente Deus quer de nós, é querer agradar o nosso Senhor, é fazer a sua vontade. É isto que devemos realmente nos preocupar com isto, né? Mas muitas vezes a nossa prioridade não é o reino de Deus, não é o próprio Jesus, não é estar aos pés de Jesus, não é aprender de Jesus, não é estar em comunhão com Jesus, não é? Não é ir à casa do Senhor. Hoje não é mais prioridade ir à casa do Senhor, nos reunirmos com os irmãos, sentir a comunhão, sentir a presença de Deus. Isto deixou de ser prioridade para muitas pessoas, mas Deus, Ele está no trono e Ele espera de nós esta adoração, e Ele espera de nós este louvor, não é? Ele espera de nós esta obediência, e é isto que Jesus também quer de nós. E era isso que Maria estava fazendo, né, aos pés de Jesus, dando atenção, ouvindo o ensinamento que Jesus estava dando. Já pensou que privilégio? O próprio Deus em pessoa, ali na sua casa, na casa delas, para ensinar, para orientar, e só uma estava preocupada com isso. Só uma estava recebendo este ensinamento. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê o discernimento, né, para podermos fazer, não é, a sua vontade. Então, cuidado, meus irmãos e irmãs, se você está aos pés de Jesus, Satanás já está preparando alguém para tentar lhe tirar deste propósito. Devemos vigiar, porque quando estamos dispostos, né, a fazer a vontade de Deus, Satanás se levanta e usa alguém para nos tirar deste propósito, nos tirar deste caminho. Ele não quer que ninguém esteja em comunhão com Deus, porque quando nós estamos em comunhão com Deus, nós somos fortes, nós o derrotamos, nós o expulsamos, nós somos força de Deus aqui. Mas quando estamos longe de Jesus, então Satanás nos derrota, porque não estamos revestidos do poder de Deus. Então devemos ter muito cuidado com o que estamos oferecendo a Jesus, com o que estamos oferecendo a Deus. Jesus não se interessa pelas coisas deste mundo, né? Mas pela nossa vida. Ele veio à terra para dar a sua vida,
para que eu e você tivesse vida. O objetivo de Jesus foi nos salvar. E Ele quer de nós este reconhecimento, esta adoração aos seus pés, assim como Maria estava. Então, meus irmãos, como você está? Como está a sua vida? Como está a sua comunhão com Jesus? Não há mais tempos a perder. Jesus está às portas. Devemos nos apegar mais e mais a Ele. Devemos fazer uma reflexão da nossa vida. O que estamos oferecendo para o nosso Deus? São coisas deste mundo ou são coisas que Ele realmente quer que é a nossa vida? Que é a nossa obediência, que é a nossa gratidão, que é a nossa adoração, que é o nosso louvor. Então faça essa reflexão da sua vida e pergunte a Jesus: Senhor, estou te agradando? Então peça perdão, comece a buscá-lo agora. Então, quando eu fui preparar um estudo para trazer hoje, tentei preparar outros, mas Jesus não me deu a inspiração, a iluminação. Ele não me deu outro estudo a não ser este. E por isso eu trouxe esse estudo. Porque Deus, Ele está tentando chamar a atenção da igreja dele. Ele está chamando a atenção para nossa vida, para que façamos esta reflexão, para que nos acheguemos a Ele, para que nos aproximemos mais e mais dEle, para que peçamos perdão dos nossos pecados. Não há mais tempo a perder. Jesus está às portas, igreja. Jesus está às portas, irmãos e irmãs. Aceite a Jesus aqueles que ainda não aceitaram. E os que já aceitaram, esteja cada dia mais e mais em comunhão com Ele, porque Jesus está voltando e precisamos estar alertas, vigiando, atentos e prontos, para a partida. É isto que Jesus quer. Então, que o Senhor nos abençoe e que possamos ter aprendido, com essas duas irmãs e seguir o exemplo da melhor, que é a Maria, Ela deu um exemplo muito bom, muito lindo, O exemplo de estar aos pés do Salvador. Estar ouvindo o seu Senhor, sem se preocupar com nada mais deste mundo. É assim que devemos estar diante do Senhor. Colocar as nossas preocupações sobre Jesus. Ele diz mesmo, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade. Então nós devemos lançar sobre Jesus e descansar, Não andar agitados como Marta, não andar preocupados com as coisas do mundo, não querer agradar Jesus com este mundo, porque Jesus não se agrada deste mundo. Jesus se agrada daqueles que estão fazendo a vontade dele, daqueles que estão se afastando deste mundo. Então, que o Senhor nos abençoe, minhas irmãs e irmãos, e que possamos, a cada dia, ser servos melhores. Cuidado, vigie, esteja atento, esteja em comunhão com Deus, coloque Ele em primeiro lugar, como Ele mesmo diz, buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Então, é isto que devemos fazer, é isto que devemos ser, obedientes. Então, que o Senhor nos abençoe e nos ajude a priorizar o que é prioridade, E que o Senhor nos abençoe. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, porque Tu mandastes o Teu Filho, porque Jesus veio, Senhor, este mundo, sem se preocupar de receber, Senhor, nada deste mundo, não quis galardões, não quis riquezas, não quis
exaltação deste mundo. O que Ele quer mesmo é as vidas, o que Ele quer é salvar a ação dos seus servos, dos seus filhos, aqueles que foram alcançados pela salvação, aqueles que creram e receberam Ele, que possamos fazer como Maria, estar aos pés de Jesus, adorando. Nos ajude, Pai, porque precisamos de Ti. Que Teu Espírito nos ajude a orarmos como devemos orar, porque não sabemos orar. Nos perdoe, Senhor, os nossos pecados e nos ajude a cada dia sermos mais santos, sermos mais perto de Ti, mais parecido contigo, Senhor. Perdoe todos os nossos pecados. Obrigado, Senhor, por tudo que Tu tens feito em nossas vidas. Tudo isso eu te peço e agradeço no nome de Jesus. E até a próxima live, até a próxima semana, próxima terça. Então, toda terça, neste horário mais ou menos, 9 horas, estou botando, mais um estudo. Então, que os irmãos que quiserem acompanhar já sabem, toda terça-feira, este horário, estou em mais uma live. Que o Senhor nos abençoe. E bote, mande essa live para alguém que vocês conheçam e para que também possam ser edificados. E que o Senhor nos abençoe. Até a próxima.